estamos aqui, professora Goretti, Artes, para retomar alguns conceitos e alguns conteúdos para este simulado. Bom, para iniciar o nosso panorama, vamos voltar a fazer uma relação entre arte clássica, arte moderna e arte contemporânea. Alguns conceitos básicos para que a gente possa diferenciar um momento de outro. Então, assim, o período clássico vai dizer para vocês que é um momento tradicional que segue regras, padrões, em que a obra está posta para trazer para o espectador algo belo, perfeito, realista, cuidando de alguns elementos básicos como harmonia, proporção, simetria, realismo e a preocupação principalmente com a questão da anatomia. O espectador, neste momento, ele é apenas um contemplador. A obra está ali para ele admirar, para ele se extasiar. Diferente do que a gente vai ver no período moderno, onde grandes mudanças acontecem. As invenções. No final do século XIX, início do século XX, nós temos a fotografia. De alguma forma, ela vem substituir a pintura. E há um grande movimento neste período das invenções, o cinema, o rádio, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso faz com que esse homem comece a pensar de uma forma totalmente diferente. Automaticamente, ele não vai mais representar esta realidade de acordo com a imitação dessa realidade. Ele vai começar a pensar, a representar essa imagem que ele vê, tanto na paisagem quanto na figura humana, de uma forma diferente, de acordo com todos os fatos e fatores, invenções que estão acontecendo. Neste momento, o espectador, ele toma um outro papel, que é de pensar, isso é arte? E aí começa a questionar aquilo que ele está vendo, aquilo que está sendo posto. E aí a gente tem como um grande exemplo desta crítica a arte abstrata. Fazendo uma outra relação, comparando com outro momento, a arte contemporânea, que vai alterar muito mais ainda a questão, principalmente, do uso do objeto. Não é mais o artista o único criador. Ele vai se utilizar de objetos prontos, industrializados, para trabalhar outras linguagens. Porque o que nós temos? Tanto no período clássico quanto no período moderno, as linguagens são as mesmas. Nós temos a pintura, a escultura, a arquitetura, a dança, a música. Diferente do que vai acontecer no período contemporâneo, em que há uma fusão de linguagens. Então, eu não tenho mais uma única linguagem numa produção artística. Eu vou ter a performance que mistura dança, teatro, música. Eu vou ter a instalação, que é essa configuração, essa montagem com objetos prontos. E aí nós vamos ter uma outra configuração da relação da obra com o espectador. O espectador vai ser chamado a participar desta produção. Ele vai interagir, vai ser necessário esse jogo, essa relação. Então, no clássico, nós temos normas, regras pré-estabelecidas. Espectador, contemplador. No período moderno, alterações na forma da representação de tudo aquilo que ele vê. Espectador como crítico. E na arte contemporânea, nós vamos ter novas linguagens. E vai chamar o espectador para participar dessa produção. Pensando nesse panorama, vamos então para o foco do nosso conteúdo, que é Renascimento. O que vem ser então o Renascimento? O Renascimento é essa grande passagem, a primeira alteração que nós vamos ter, saindo do quê? Do teocentrismo para antropocentrismo. E aí a importância da ciência. Porque tudo aquilo que o homem vinha acreditando
como explicação a partir de questões divinas, esse homem começa a ser o quê? Buscar, ele começa a ser curioso naquilo que ele não dava conta. E aí vem, através da ciência, todas as explicações que até então eram explicáveis por questões divinas. O que acontece neste momento? Renascimento é o quê? É um retorno à cultura clássica, que nós acabamos de elencar algumas características. Por quê? Porque ele vai buscar nesta cultura, principalmente grega e romana, base para a sua pesquisa, principalmente na questão da arquitetura. No que foi a genialidade, principalmente na escultura e na arquitetura. Claro que esse homem renascentista, ele vai aprofundar tudo isso e ele vai tentar superar, através das suas pesquisas, principalmente 2 elementos arquitetônicos, que é a cúpula e a abóbada. Também a gente volta a esse ideal clássico no sentido que a busca desse homem, né, como centro de todas as coisas, mas também a busca dessa perfeição. E aí a gente tem algumas palavras básicas do Renascimento que nós não podemos esquecer. Como eu falei, então, o antropocentrismo, esse homem colocado como centro, né, de todas as coisas. A questão do individualismo, e daí o que a gente já comentava em aula, começa aí algumas disputas internas entre os artistas, e nesse sentido é a busca do quê? Do seu reconhecimento. Buscar ser reconhecido através de uma assinatura e através da sua obra. O naturalismo, porque eu vou ter, né, essa preocupação não só com essa natureza física, mas também com essa natureza humana. E aí vem a parte da curiosidade, porque daí é experimentar, é buscar, é pesquisar. E muito importante também, que é a questão da imprensa, que vai divulgar, de alguma forma, todos esses conhecimentos e propagar essa cultura. Então, o que a gente tem nesse momento? Um grande avanço, né? Não só urbano, porque essas cidades vão começar, né, a se mobilizar nessa urbanização, devido também à questão da comercialização. Automaticamente, a gente tem o que incluído aí? Toda essa expansão artística e esse conhecimento científico, ok? Muito bem. Então, agora, a gente vai ver cada uma dessas linguagens, né, a partir desses valores que o Renascimento nos traz. Então, o que se trata? Uma nova mentalidade, porque é esse deslocamento, né, desse pensamento pela via da ciência, da pesquisa, da experimentação, automaticamente uma nova forma de ver esse mundo. E esse desenvolvimento cultural, científico e artístico. São da anatomia, astronomia, cartografia, botânica, zoologia, geografia e a farmacopeia, que é um tipo de uma enciclopédia, né, de algumas medicações que acontecem, que são descobertas nesse período. E aí a gente passa para algumas linguagens muito importantes e o que elas trouxeram, né, de inovação nesse momento. E aí nós temos a pintura. Na pintura nós temos inserido alguns elementos chaves. O naturalismo, então, é a presença da paisagem. A paisagem é um elemento que vai aparecer como pano de fundo. E aí, lembrem de Mona Lisa. Nós já comentamos em aula. Ela traz 2 panoramas dessa paisagem. Uma paisagem mais antiga, mais tradicional, e nós temos o outro lado, uma paisagem que já traz o aqueduto, que é essa mudança, essa nova forma, né, de distribuição, principalmente da questão da água. O racionalismo que está nessa composição. Não existe no Renascimento nenhuma pintura que não seja planejada. Ela está dentro de algumas regras básicas e algumas formas, principalmente o triângulo. Ela é toda pensada, ela é toda projetada.
Porque nós temos aqui um elemento chave na pintura, que é a perspectiva geométrica, certinha, com a ideia de profundidade, de primeiro plano, segundo plano, tudo aquilo que se distancia desse primeiro olhar, ela vai diminuindo, é a ideia da profundidade, da dimensão. E aí nós vamos ver também inserido nessa pintura, não só a paisagem, mas alguns elementos como pontes, arco, arquitetura, ela vai estar nesse pano de fundo. Muito bem, aí a gente passa para uma outra linguagem, que é a arquitetura. A arquitetura vai ser esse ápice dessa construção. E aqui o que nós já comentávamos em aula, algumas disputas que não eram tão éticas assim, né? Nessa questão do individualismo vai acontecer algumas trapaças, né? No desenvolvimento desses projetos. E aqui nós temos uma das grandes construções, né, desse período, que é a questão da cúpula, né? Brunelleschi é um dos grandes representantes. Ele foi um desafiador nesse momento, com novas técnicas. E aí a gente vai perceber que essa arquitetura, que está voltada para esse momento de comercialização, de urbanização, ele vai trazer não só mais as igrejas, palácios, bibliotecas, hospitais, as arcadas e as fontes. Tudo isso articulado de uma forma que traga nesse perfil da arquitetura aqueles elementos clássicos como harmonia, proporção, simetria, principalmente o que se refere nessa sequência, nessa perfeição, nesse equilíbrio desse prédio, dessa construção. Uma outra linguagem importante desse período é a escultura. E aí nós lembrávamos na última aula que, como ela faz uma referência ao período clássico, a escultura do Renascimento, ela também vai trazer toda essa movimentação, né, essa preocupação com essa representação desse corpo, que lá no período clássico traz. E é uma divisão que existe, né, lá no período grego, de 3 momentos que essa escultura passa. Um primeiro momento é uma escultura muito rígida, vertical, que ainda traz característica do período egípcio. Num segundo momento, a gente já tem uma escultura, né, já liberta, onde eu busco a representação desse corpo perfeito, esse ideal de representação dessa figura humana. E um terceiro momento, em que a gente tem uma escultura em bloco, não é uma única pessoa. E aí eu tenho alguns temas que trazem, né, junto com esse resgate do período clássico, que é a mitologia. Então já é uma escultura com movimento, não existe aqui, né, uma coisa rígida. Corpo, sempre na diagonal, movimento, expressão corporal e expressão facial. Então a gente passa por esses 3 momentos, o arcaico, o clássico e o helenístico, rebuscado. E isso nós vamos perceber nesse resgate que a escultura renascentista faz. Então, trabalhar com o quê? Com esse realismo, com essa dramaticidade, com esse exagero de expressões corporais e faciais. O dinamismo que aparece não só na representação desse corpo, mas no traje, né, que essas imagens trazem. O drapeamento da roupa, né, a composição desse corpo, a expressão. Então é um momento muito forte em que algumas temáticas voltam, que é nesse resgate clássico. Então eu tenho aqui não só o homem, mas eu tenho imagens sacras e imagens da mitologia. Tomando como um apanhado geral, nós vamos ter aí então todo esse panorama que a arte clássica nos traz. Embora o Renascimento seja essa marca de passagem
né, para a Idade Moderna, nós temos aqui ainda um momento muito conturbado, em que a igreja ainda tem um poder muito forte. E algumas coisas que são descobertas nesse momento têm que ficar camufladas. É um momento muito importante, né, nessa transformação do pensamento do homem e principalmente na forma como a arte começa a se colocar diante desses novos contextos que são movimentados pela questão religiosa e política. Muito bem, meus queridos, uma boa prova e tirem. No final. Uma boa prova. Tá. Tenta mais um. Então, diante desse panorama, meus alunos, eu desejo que vocês tenham uma ótima prova, façam tudo com muita calma e que tudo dê certo. Até a próxima!